Eu me lembro como se fosse ontem, embora tudo tenha começado muito antes de mim. Havia algo diferente no ar, como se uma história estivesse sendo escrita em silêncio, dentro de pequenos espaços, longe dos olhos da maioria. Não era grandioso no começo, pelo contrário, era simples, tão simples que quase passaria despercebido. Eu ouvi falar de um casal, Júlio e Helena. Eles vieram de longe, carregando mais do que malas, carregavam fé, uma fé inquieta que não cabia dentro das paredes comuns da vida. E foi aí que tudo começou a mudar. No início, eram apenas encontros, pequenos cultos dentro de um apartamento. Nada sofisticado. Eu quase consigo ouvir os cânticos ecoando pelos corredores, as orações sussurradas, as lágrimas discretas, como se aquelas paredes guardassem um segredo. E então, outras pessoas começaram a chegar. Era como se algo invisível estivesse chamando. Uma família aqui, outra ali, vizinhos, crianças, amigos. Logo, já não cabia mais. O que antes era pequeno começou a crescer. Os cultos se tornaram mais frequentes, mais intensos. Havia ensino, comunhão, intercessão. Enquanto os adultos se reuniam, as crianças também aprendiam, sendo cuidadas com zelo e amor. Não era apenas um encontro, era a formação de vidas. Eu imagino o momento em que perceberam. Aquilo não era mais apenas uma reunião, era o início de algo vivo. E cresceu. Cresceu a ponto de sair dos apartamentos. Cresceu a ponto de ocupar novos espaços. Cresceu a ponto de alcançar ruas, famílias, histórias inteiras. Vieram novos rostos, novas jornadas, pessoas chegando de diferentes lugares, trazendo suas dores, suas esperanças e encontrando algo que talvez nem soubessem que procuravam. Eu ouvi histórias de gente que caminhava longas distâncias para estar nos cultos, de famílias inteiras que se reuniam com alegria, mesmo em meio às dificuldades, de vidas sendo restauradas, uma após a outra. Não era apenas um ajuntamento, era um mover, e esse mover não parou. Com o passar dos anos, aquele pequeno começo ganhou forma, um salão, depois um terreno, depois um templo, mas mais do que isso, ganhou raízes profundas e começou a frutificar. Não apenas ali, mas além. Outras igrejas foram organizadas, novos trabalhos nasceram, comunidades inteiras foram alcançadas, lugares onde antes não havia presença passaram a ter louvor, onde havia silêncio espiritual passou a ter vida. Igrejas foram plantadas, missões foram iniciadas, pessoas foram enviadas. Aquilo que começou em um apartamento agora se multiplicava. E o mais impressionante é que, mesmo crescendo, nunca perdeu a essência. Ao longo dos anos, esse lugar continuou buscando a presença do Senhor, continuou firme, relevante, atuando no Jardim Tremembé, um farol aceso, apontando o caminho para tantos. E eu percebo que nada disso foi por acaso. Cada família que chegou, cada líder que serviu, cada pastor que dedicou sua vida, cada ministro, cada voluntário, fizeram parte dessa construção invisível, mas eterna. Hoje, eu olho para trás, ou melhor, sinto essa história pulsando. Só consigo ter gratidão. Gratidão às famílias que iniciaram tudo isso, que plantaram com lágrimas, que perseveraram em tempos difíceis, que acreditaram quando ainda não havia nada visível. Muitos deles já não estão aqui, mas hoje desfrutam da glória de Deus. Gratidão aos pastores, ministros e líderes que passaram por esse caminho,
que ensinaram, cuidaram, corrigiram, amaram e serviram com fidelidade. Nada foi em vão. E, ao mesmo tempo, eu olho para frente, porque essa história não terminou, ela continua. Há uma nova geração se levantando, pessoas que talvez nem saibam de tudo o que aconteceu, mas que carregam a mesma chama, o mesmo chamado, a mesma missão. E isso me dá esperança, esperança de que aquilo que começou lá atrás continuará crescendo, frutificando e transformando vidas. Cada dia mais buscando a presença do Senhor, cada dia mais sendo relevante nesse bairro. E então eu finalmente entendi. Isso nunca foi apenas uma história qualquer. Era algo vivo, pulsando, crescendo, atravessando o tempo, mesmo quando ninguém percebia. Por muito tempo eu achei que estava ouvindo sobre o passado, mas sobre outras pessoas, sobre algo distante. Mas não, era sobre mim, era sobre nós. Uma história que começou lá atrás e que, mesmo depois de 60 anos, ainda está sendo escrita. E só agora tudo se revela. Essa história somos nós. A história da Igreja Batista Central em Jardim Tremembé.